3 arquétipos da notação musical enquanto gênese do conceito de escrita gráfica para a vocalização performativa, observados no contexto analítico e instrumental das artes visuais. Apresentamos neste estudo um quadro conceptual que tem como designação central a escrita gráfica para a vocalização performativa. Neste sentido, construiu-se um modelo teórico assente em 3 arquétipos que vamos observar e, deste modo, considerar enquanto modelos que oscilam entre estes 2 pressupostos. Por vezes estamos perante uma partitura que, na sua construção, revela uma qualidade gráfica que merece uma análise detalhada da sua estratégia gráfica. Noutras situações, estamos perante uma peça que existe per si, mas que, na sua funcionalidade e pragmatismo, se constitui num texto fonético para ser lido e transformado em pauta de performance. O conceito de escrita gráfica para a vocalização performativa assenta nesta dualidade. Vamos, deste modo, abordar 3 obras: Stimmung de Karlheinz Stockhausen, Ária de John Cage, Stripsodie de Eugenio Carmi. O compositor vanguardista alemão Stockhausen, nascido em Colónia em 1928, foi aluno de Olivier Messiaen, quem herdou uma atitude de renovação estética e formal, sendo considerado, juntamente com Boulez, um dos fundadores da música contemporânea. Stockhausen elabora para cada obra uma nova forma de encarar a composição. A obra Stimmung, de 1968, é uma das suas peças mais importantes e inovadoras. Stimmung é traduzido do alemão por afinação, ou estar afinado. Esta obra de Stockhausen é uma exploração em larga escala das possibilidades harmónicas da voz humana, cantada ou recitada por 6 vocalistas, com recurso a 6 microfones. Os 6 cantores, que formam o conjunto interpretativo da obra, vão se apropriando dos sons eletrónicos produzidos por altifalantes, conferindo um ambiente vocal próximo do transe, em constante alteração microtonal, durante 75 minutos. O efeito da obra é profundamente hipnótico. O nosso interesse por esta peça prende-se com o facto de ela partir de um poema do próprio compositor, com uma evidente dimensão visual e escrituralista, que se transforma num evidente poema fonético plasmado numa peça gráfica. Uma das secções mais importantes utiliza a designação fonética DIF, DAF, que demonstra o movimento de um pássaro batendo as asas, que aqui também é visual, tendo em conta a repetição das letras tipograficamente. Cada uma das secções da obra é introduzida por um modelo repetido, consecutivamente, até ser assimilado pelos restantes cantores. Estes modelos são padrões para a repetição de sílabas sem sentido e, por vezes, palavras, tal como os dias da semana ou a palavra aleluia. O sistema de notação usa igualmente símbolos fonéticos e números que especificam as características do canto nas suas diversas vertentes. Tem que ser lido com a sensação de um pássaro voador grande e vagaroso, batendo as asas para servir de pulsação. Também é possível ver no papel quando se diz DIF mais agudo, DAF mais grave. Quando se sobe em altura, quando se vai para baixo, desce-se proporcionalmente, tal como está escrito. Os elementos gráficos do que se pode considerar uma peça de artes visuais em Stimmung correspondem a uma representação fonética através da caligrafia tipografia expressiva. A quantidade de letras corresponde à duração de leitura para o intérprete. A subida e a descida do texto dizem respeito à própria altura. Há a registrar o facto de este poema ser um misto de peça de artes visuais e partitura que apenas utiliza a letra na sua constituição, enquanto elemento representativo e funcional de todos os parâmetros do som e da música. É precisamente este conjunto de aspectos que o tornam um caso exemplar no campo das artes visuais, onde o rigor gráfico e composicional se aliam a uma delicadeza e a um calculismo gráfico muito particular. John Cage nasce em 1912, tendo falecido em 1922. É o mais importante dos compositores experimentais americanos. Tendo explorado a música aleatória e eletrónica, o seu trabalho é caracterizado por diferentes abordagens inovadoras, como o piano preparado ou o silêncio. Em 1958 compõe Ária, uma das suas obras graficamente mais interessantes. Cage é convidado por Berio, Luciano Berio,
para uma residência artística em Milão, no estudo de fonologia. O convívio com Berio, que colocava um ênfase muito forte na voz e no canto, deram a este período de Cage uma temática e uma inspiração claramente colocada no âmbito da voz, acrescida ainda pela forte presença de Katy Barberian, esposa de Berio, uma soprano de grande elasticidade estilística e uma das intérpretes mais aclamadas pelo público pelas suas abordagens musicais tão diversificadas, que vão da música contemporânea à música antiga, passando pela recriação das canções dos Beatles. Neste período, Cage comporia área, obra vocal para qualquer voz, dedicada à própria Katy Barberian. O aspecto mais notório nesta partitura é a sequência de linhas curvas que descrevem a altura requerida para a emissão do som. A sua altura relativa, assente na posição da curva na folha, relaciona-se do ponto de vista da frequência com a linha anterior e posterior. Mais ainda, convoca uma alteração de estado e de tempo. A cor representa uma alteração do registro vocal, permitindo prescrever o timbre do intérprete para cada uma das cores. O facto de os timbres serem livres e não determinados faz com que a obra se transforme radicalmente, fazendo da partitura o elemento fixo em exclusivo e a interpretação um móvel em constante movimento sonoro. A dinâmica do texto pode ser realizada de forma livre, pelo intérprete cantando, falando, murmurando, com muita ou pouca intensidade. Vejamos de seguida as opções que Katy Barberian utilizou na primeira interpretação da obra em 1958, sem esquecer o facto de que a soprano tende a tirar partido do seu virtuosismo e heterogeneidade interpretativa graças a um registro muito eclético que a caracterizou ao longo da sua carreira. Azul escuro, jazz. Vermelho, contralto. Preto com linha interrompida paralela, fala sonora. Canto falado. Preto, dramático. Violeta, Marlene Dietrich. Amarelo, soprano ligeiro. Verde, folk. Laranja, oriental. Azul, bebê. Castanho, nasal. O terceiro arquétipo assenta na obra Stripsody, de Eugenio Carmi. Carmi é essencialmente um artista gráfico. Nasce em Génova, em 1920, e vive atualmente em Milão. Estuda em Turim e dedica-se primeiramente ao grafismo, tendo posteriormente enverdado pelo universo das artes plásticas e da ilustração. Participa na exposição Cybernetic Serendipity, em Londres, em 1968, explorando a relação entre o som e a visualidade da obra Carmomatic. Ilustra vários livros infantis, sendo de destacar as suas ilustrações para os livros de Umberto Eco. Em 1966, Carmi publica Stripsody, uma peça gráfica, de que já podemos ver uma projeção, uma peça gráfica relativamente desconhecida, mas absolutamente paradigmática, um facto que decorre dois pontos fundamentais. Em primeiro lugar, por ser uma partitura de grande qualidade gráfica e, em segundo lugar, por ter sido realizada para uma autora incontornável na área do canto, que é, e recorremos novamente, e de ela falamos novamente, Katy Barberian. A composição musical de Stripsody é, na realidade, da autoria de Barberian e desenhada originalmente pelo designer gráfico Roberto Zamarino, sendo essa, de facto, a partitura original e que habitualmente é utilizada por cantores. Contudo, a obra de Carmi é aqui essencial e alternativa, tendo em conta que utiliza exclusivamente a tipografia, sem recurso ao desenho figurativo, e deste modo produzindo uma escrita visual de grande expressão tipográfica que corresponde ao nosso argumento. Stripsody é editada em formato livro em 1966, sendo uma partitura e também um livro. Um livro de escrita basilar, de designações de grande simplicidade quanto ao significado. Um livro auditivo. Um livro de sons. Um livro que se lê e se ouve no interior de quem lê. Por isso, é um livro para ouvir, como se estivéssemos numa sala de concertos, num recital de Barberian ou de um outro cantor lírico, onde ouviríamos este mesmo livro, que constitui e agrupa, no tempo de execução,
os elementos de notação para o intérprete. Umberto Eco agrupa no texto incluso do livro da partitura 4 acessões importantes que corroboram o que temos vindo a afirmar, no sentido de Stripzog ser um livro para se ver, para se ler, para se ouvir, democratizando a sua interpretação e acesso para lá da barreira instrumental e profissional. Carmi utiliza estas sonoridades e estes sinais gráficos como palavras integrais, dotadas de um significado, recuperando através do grafismo e dos movimentos gráficos a sugestão da onomatopeia. O artista constrói estruturas que permitem um olhar sinestésico sobre as situações criadas. A própria forma como a palavra é colocada permite visualizar o contexto. Um despertador, a queda de uma bomba, um veículo a grande velocidade. A utilização de setas e outros elementos acessórios, como círculos e quadrados, permitem registar os movimentos. A deformação das ligações e das hierarquias das letras faz com que se registrem situações audíveis, evocações que se registram visualmente na relação entre esses elementos acessórios e as formas gráficas. Carmi tem plena noção que a onomatopeia tem uma forma e que esta se baseia no movimento de algo ou de alguém. Nesse sentido, há uma estratégia objetiva para descrever esse acontecimento. Contudo, e como temos vindo a afirmar, Carmi viola as convenções e inventa novas formas e novas cores para os rumores habituais. A onomatopeia BUM! Verificamos o movimento de um círculo em direção ao limite do suporte, interrompendo. Vou terminar. Observando estas 3 obras, podemos verificar, em primeiro lugar, a sua existência gráfica e visual autónoma, fazendo delas arquétipos do conceito de escrita gráfica para a vocalização performativa. O uso fundamental da tipografia e sua plasticidade correspondem a uma metodologia que se enquadra na disciplina das artes visuais. É a forma como uma estratégia marcadamente tipográfica é utilizada nas 3 obras que serve de base para o conceito operatório de escrita gráfica para a vocalização performativa. Contudo, é fundamental referir que estamos perante objetos de notação para a música, para a oralidade, para a performance em palco. Neles encontrando um universo gráfico extenso, caracterizado por artefactos visuais diferentes e por uma espacialização livre de qualquer constrangimento. Obrigado. Muito obrigado pela apresentação. A ligação gráfica é muito interessante e são 3 exemplos bastante interessantes e 3 abordagens gráficas e musicais também. Eu não sei se houver questões. Se eu puder, eu gostaria realmente Sim. que é bom, também da mesma maneira que nas outras apresentações, nas outras palestras, achei também assuntos de grande interesse e a primeira coisa que sempre vem para minha cabeça quando eu vejo esses dispositivos visuais para produzir música, a minha primeira pergunta tem a ver com o caráter efímero, talvez, das peças. Se isso é assim, se poderia chamar elas de efímeras, elas, porque me pergunto como é que se faz o controle interpretativo dos sons a partir do aspecto visual, porque a primeira coisa que alguém poderia dizer a partir da história da música que é um grande desafio que a música teve e tem ainda do ponto de vista do controle da interpretação é
precisamente fixar uma identidade de uma peça. Aliás, o que eu experimento agora possa ser experimentado num outro momento, porque eu teria instruções, a partitura poderia ser pensada no sentido como isso, instruções para produzir um sonido igual àquele que eu escutei há 2 dias, 3 ou 4 ou em qualquer outro momento. Aperfeiçoamento, entre aspas, dos dispositivos visuais na notação musical permitiria precisamente isso, que eu conseguisse produzir mais ou menos os mesmos sons que eu produzi em algum outro momento. E se algo disso se passa nesse último tempo com essas partituras fortemente visuais, nas quais o interesse é também visual, se também não abre aquela porta sempre disputada e muito interessante sobre a abertura interpretativa dos escutas. Eu quero dizer com isso que quem vai escutar aquilo e talvez encontre uma peça um bocado diferente daquela que foi escutada na última vez, mas com o mesmo nome, sim, não vai precisar essa escuta dar uma olhada para aquela partitura visual e se encontrar com o mesmo suporte que talvez tinha na última vez que foi interpretado. Bom, são só observações e coisas que encontro de grande interesse. Então, muito obrigado. Obrigado. Bom, há aqui uma coisa interessante que tem a ver efetivamente com este contraponto, que é o contraponto entre a escola americana e a escola europeia. O American Club e a European Mafia, no contexto do pós-guerra. E é verdade que a escola americana traça esta questão, que acho que é fundamental, que é a questão da aleatoriedade, que está presente não só na produção da partitura, mas também na sua interpretação. Enfim, o contexto do Black Mountain College, do John Cage, do Morton Feldman, do Cornelius Cardew, um conjunto de autores que efetivamente lançaram no campo da música um novo paradigma. E eu acho que é neste sentido que é possível perceber este aspecto de que falava Washington, que é o facto de que a partitura não corresponde a um momento único. Isto é, a partitura permite, ramifica em diversos momentos únicos de interpretação. Isto é, em vez da partitura corresponder a um momento único, porque ela nunca o é, porque uma peça tocada pelo Gardiner ou por outro terá certamente diferenças que eventualmente até podem ser registadas graficamente. Bom, mas isso é outra questão. Mas aqui há um assumir claro de que essa partitura não tem um resultado único do ponto de vista interpretativo. E isso também, de alguma forma, gera, no meu ponto de vista, duas coisas, que é, em primeiro lugar, dá maior espessura, dá um caráter extensivo à própria música, à composição e à interpretação. E outro aspecto que eu acho que é interessante é que dá ao universo da música um outro aspecto contemplativo, instrumental, visual, que é o interesse gráfico relativamente à própria partitura. A partitura enquanto um objeto visual, enquanto um objeto gráfico. E acho que estes aspectos que eu tentei reunir e responder à sua pergunta, penso que são, no meu ponto de vista, aspectos que dão uma espessura e uma densidade à música muito, muito importante e muito interessante.